Olá, bom dia, pessoas abençoadas. Como vocês estão? Tudo beleza? Vamos iniciar mais uma aula de biologia. Dessa vez falando do sistema excretor ou sistema urinário, certo? Desejo a todos uma boa aula e mais uma vez resolva as atividades, faça os comentários na videoaula. Gente, o sistema excretor ou sistema urinário, ele faz parte do corpo de muitos seres vivos e no caso da espécie humana está representado pelos rins, ureter, uretra, bexiga, tá? Exatamente na função de eliminação de resíduos ou de substâncias que o teu corpo não considera como úteis para o funcionamento do mesmo. Então, vamos lá, vamos falar do sistema urinário. Bom, quando você fala do sistema urinário, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que, como eu falei, acabei de falar no caso, o sistema urinário ele é formado por estruturas que vão ser responsáveis por filtrar as impurezas que porventura estejam no sangue, certo? Essa filtração ela vai servir exatamente para carregar aquilo que não quer, que o corpo não necessita, e fazer a eliminação. Por isso que volta e meia, quando os livros trazem sistema excretor, a gente gosta de dizer sistema urinário. Ah, mas por quê? Porque a excreção ela está voltada para várias áreas. Se você for olhar a excreção como uma eliminação de alguma coisa, as fezes também são excreções. Então, a gente coloca o sistema excretor, mas a gente enfatiza que é muito mais interessante chamar sistema urinário, certo? Então, vamos lá. O sistema urinário é composto por órgãos e estruturas responsáveis pela filtração do sangue, pela eliminação das substâncias tóxicas, tá? E que, porventura, sejam desnecessárias ou que estão em excesso pelo teu corpo. Formado pelos conjuntos de órgãos que nós já falamos, os rins, né? a bexiga urinária, os ureteres, a uretra, que é por onde sai o xixi, certo? Vamos falar aqui, mesmo que nós cheguemos a repetir, mas é sempre bom que você tenha essa assimilação desse conteúdo. Quais são as características gerais do sistema excretor, do sistema urinário? Bom, professora, a senhora acabou de dizer que é a questão de filtrar o sangue e eliminar as impurezas. Ok, mas não é só isso, ok? O sistema urinário, ele também tem a responsabilidade de manutenção do meio interno, ou seja, a regulação do teor de água, sais minerais e também a eliminação de substâncias nitrogenadas, certo? A osmorregulação, ela faz parte de uma funcionalidade do nosso sistema urinário. Então, todas essas substâncias que porventura são formadas no nosso organismo, através do metabolismo celular, se elas não são úteis para o corpo, elas vão ser eliminadas via sistema urinário, tá? Que vai garantir o controle da osmorregulação, que é o controle da eliminação de água e sais através da urina, porque você nem pode perder toda a água pela urina, nem perder todo o sal pela urina, do mesmo jeito que você não pode ficar retendo água e sais minerais no teu corpo. É toda a questão de um balanço iônico. As excretas nitrogenadas. Quem são as excretas nitrogenadas? Que o nosso organismo que os organismos podem secretar. Ou é amônia, ou é ureia, ou é ácido úrico, tá? Isso tudo resultante ao metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos. Professora, mas no ser humano eu vou eliminar o quê? Ureia. Uma ureia que é formada a partir da quebra da amônia, certo? E nós vamos ver já depois esse ciclo da ureia que funciona para formar a nossa urina. Bom, quem são os componentes do sistema urinário? Nós já falamos, nós vamos repetir 15.000 vezes, porque vocês precisam assimilar isso na mente de vocês.
Os rins, que vão ser localizados aonde? Na parte posterior da cavidade abdominal, na região dorsal, certo? São revestidos por uma cápsula fibrosa, que envolve o córtex renal, onde você vai encontrar os benditos néfrons localizados na medula do rim, tá bom? E esses néfrons, por sua vez, vão ser os rapazes, os grandes filtradores do sangue. Lembrando que para cada parte, ou para cada medula, pronto, para cada estruturazinha dessa que você tem no rim, tá aqui o rim todinho, e essas estruturazinhas que estão aqui representam os néfrons. Para cada areazinha dessa você tem aproximadamente 1000 néfrons. Para você ver como a captação, filtração do teu sangue é bem rápida e bem eficiente pelo rim. Vamos lá. Vamos falar desse órgão maravilhoso que é os rins, tá? Eles são responsáveis pela parte de filtração do sangue. O rim em si, ele vai filtrar o sangue? Não, mas as estruturas que estão no interior do rim, no caso o néfron. Tá? Localizado na parte dorsal do abdômen, por isso que a gente vai dizer retroperitoneal, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem a expressão retroperitoneal, vocês estão falando da região dorsal do abdômen, tá? Ele vai ficar logo abaixo de diafragma, tá? Um de cada lado da coluna vertebral, certo? Quer dizer, professora, que se for solicitado para mim a localização do rim, eu vou dizer que ele é um órgão retroperitoneal, porque ele está localizado na parte dorsal do abdômen, logo abaixo do diafragma, abaixo da coluna vertebral, ao lado da coluna vertebral, lado a lado. Eu não vou ficar de costas aqui, porque não tem sentido eu ficar de costas mostrando a vocês. Mas ele fica na região das costas. Você não vai sentir dor no rim pegando na parte ventral do seu corpo, na região da barriga. Você vai pegar na região das costas, tá? Os rins, eles vão possuir uma cápsula que vai revestir o córtex, que é a estrutura mais externa, tá? A medula, que é a porção mais interna, vão apresentar milhões e milhões e milhões de unidades de néfron para cada pedaço de medula, tá? Eles vão regular os íons e a pressão arterial juntamente com o pH, que vai ser essencial para desenvolver ou para se descobrir o pH da urina, tá? Eles são responsáveis pela produção de renina e angiotensina, que nós vamos falar lá no final na questão dos controles hormonais e nas estruturas que formam. E ele tem uma funçãozinha que poucas pessoas falam, que é a ativação da vitamina D no teu corpo. Tá ok? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês exatamente a estrutura que forma o rim. Então, eu tenho aqui uma estrutura que forma o rim e eu vou e coloco o peritônio, que é a membrana que envolve o bendito do órgão, a cápsula adiposa, tá? Que reveste o rim, a gordura pararenal, que vai estar lá para garantir como é que se diz? A proteção contra choques mecânicos do órgão, a cápsula fibrosa e a medula porosa, certo? Que eu não sei porque qual arranquei o negócio aqui. Bom, mais uma vez, ele é um órgão par, porque todos os nossos órgãos são par, com exceção do coração, mas em toda parte. O coração é dividido em 2 câmaras, uma direita e outra esquerda, 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, então acaba sendo par. É retroperitoneal, lembram o que é retroperitoneal? Na região dorsal, que mais? Na região dorsal do abdômen, na parte, né, dorsal, que é a parte de trás. O ventre é a parte da frente, dorsal das costas. Localizado ao lado da coluna e sobre o músculo psoas, tem a mesma forma de um feijão, de coloração marrom avermelhada, mede aproximadamente de 12 a 13 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura, pesando um rim normal
ele pesa entre 130 gramas e 150 gramas, certo? Vamos olhar aqui a anatomia do rapaz, as estruturas. O rim, como eu disse para vocês, eles ficam do lado da coluna vertebral, na altura da L1 e da L4. L1 até L4. Professor, o que é L1 e L4? É a coluna vertebral, lombar 1 até a lombar 4, tá? Ele tem um pedículo renal, que é a veia e a artéria do ureter. Ele tem uma face anterior e posterior. Ele tem uma borda medial côncava e uma lateral convexa. Ele tem uma extremidade superior, que é o polo inferior. E ele tem a cápsula fibrosa do rim, cápsula adiposa, fáscia renal e a gordura pararenal, certo? Professora, por que eu preciso saber disso? São detalhes. Sabe aquela história de eu saber um tico a mais? Esse é o tico a mais. Seguindo dos rins, tá aqui os benditos dos rins, eu vou ter o ducto colétodo, que vai ser o local onde vai sair ou desembocar os ureteres. Os ureteres são os canais que ligam o rim à bexiga urinária, certo? Cada ureter tem em média de 25 a 30 centímetros, tá? E a única e maravilhosa função é conduzir a urina do rim até a bexiga urinária. Então, tá aqui o meu desenho, aí eu vou colocar rim, ureter, bexiga, uretra. Aqui eu coloquei um desenhozinho do rim e eu quero mostrar para vocês as estruturas que a gente falou lá no outro, certo? Olha cá. Cálice menor, que são as estruturas que estão mais próximas como se fossem ramificações do hilo. Aí eu tenho a artéria renal, tá? E a veia renal. A artéria renal que vai levar o sangue com oxigênio e a veia renal que vai levar o sangue sem o oxigênio. Eu tenho aqui a pelve renal que vai dar o desembocar para o ureter. Isso daqui é a cápsula renal, onde eu tenho o bendito do córtex, e isso aqui funcionaria como se fosse a medula, tá bom? Vamos falar um pouco mais dos ureteres. Como eu disse para vocês, o ureter tem aproximadamente de 25 a 30 centímetros. E ele vai conectar o rim até a bexiga. E ele é uma estrutura túbulo muscular. Por que é túbulo muscular, professora? Longo e tem uma musculatura que consegue sustentar a pressão que vai exercer do rim até a bexiga. Relações anatômicas. O que é que eu tenho em relação ao ureter? Situa-se posteriormente aos vasos renais, ou seja, logo atrás. Anteriormente aos músculos passoas e a artéria ilíaca, comum na pelve. Professora, o que é a pelve? Na altura da tua cintura. Do lado direito, faz relação com a segunda porção do duodeno, então eu estou localizando para vocês aonde ficam os ureteres. Então, o recomendável é que você pegue aquela foto que a gente deu do sistema digestório e analise isso que eu estou dizendo. Do lado direito, o teu ureter, ele faz relação com a segunda porção do duodeno, ou seja, a segunda porção do intestino delgado, cruzando a raiz do mesentério e os vasos das gônadas. Do lado esquerdo, ele vai fazer relação com os vasos gonodais e com o sigmoide, que é praticamente a última porção do intestino grosso. É quase a última, penúltima, né? Porque depois do sigmoide vem um reto. Vamos olhar agora a bexiga urinária. Bom, a bexiga urinária, ela vai receber os dois ureteres, o direito e o esquerdo, né? Podendo armazenar um pouco mais de 500 ml, tá, de urina, onde ela vai se tornar sensível a partir dos 350 ml, ou seja, você já tem uma sensação de vontade de urinar quando ele chega aos 350, mas aí a gente vai e diz,
A musculatura da bexiga, ela é uma musculatura lisa, mas volta e meia tu consegue prender um pouquinho o xixi. Mas tu só consegue prender esse xixi até o ponto de que a bexiga ainda não esteja totalmente preenchida, certo? Localização. A bexiga está localizada na cavidade pélvica, no homem na frente do reto e na mulher entre o útero e o reto. Então, a gente tem o útero abaixo do útero, entre o útero e o reto, como se fosse assim, útero, bexiga, reto. Aí vai o porquê que nas mulheres grávidas a grande vontade de ir ao banheiro direto, porque o útero fica acima. Então, um útero gravídico, ou seja, um útero acomodando um bebê, em determinados períodos da gestação, esse útero, por estar muito pesado, ele empurra a bexiga, né? A massa, a bexiga, vamos dizer assim, né? A massa, fazendo com que ela fique menor e acomode menor volume de urina, tá? Função. Gente, a função da bexiga não tem outra, só armazenar temporariamente a urina que flui continuamente dos ureteres. Professora, quer dizer que direto o ureter está lá pingando a urina? O rim está trabalhando, o rim ele não tem horário de ponto não, digamos. Vai trabalhar de 7 da tarde, das 7 da manhã até as 8 horas da noite. Não existe isso. Ele está constantemente fazendo o processo de filtração. Do mesmo jeito que o ureter vai estar jogando as substâncias filtradas, ou o lixo líquido tóxico do teu organismo para a bexiga, através dos ureteres. Vamos agora assistir um vídeo que vai falar exatamente disso tudo que a gente falou, tá ok? Normal. Anatomia, inervação, enchimento e esvaziamento. Nessa animação veremos a bexiga, a uretra, o trígono e a anatomia do esfíncter, os sinais aferentes e eferentes, a fase de enchimento e a fase de esvaziamento. As principais funções da bexiga humana são armazenar e eliminar urina. Os elementos anatômicos do trato urinário inferior envolvidos na micção incluem a bexiga, esfíncteres e a uretra. Sinais neurológicos tanto aferentes como eferentes trabalham em sintonia no trato urinário inferior para coordenar as atividades durante as fases de enchimento e esvaziamento da bexiga. A bexiga urinária é formada por um músculo liso chamado músculo detrusor. A urina é carregada dos rins para a bexiga bilateralmente pelos ureteres, os quais adrenam para a parte inferior da bexiga. Uma área triangular, delineada por cada orifício ureteral e a uretra, é chamada de trígono. Um denso plexo de nervos sensoriais aferentes encontra-se no trígono. Durante a fase de enchimento, o músculo detrusor relaxa e os músculos esfincterianos contraem-se, possibilitando o armazenamento adequado da urina. Quando a bexiga está cheia, o músculo vesical contrai-se e os músculos esfincterianos relaxam, resultando na eliminação da urina no corpo através da uretra. A continência urinária durante a fase de enchimento é auxiliada pelo maior tônus em 2 esfíncteres da uretra. Durante o esvaziamento, primeiro o esfíncter interno, que se encontra sob controle involuntário, relaxa, sendo seguido pelo esfíncter externo, o qual está sob controle voluntário. Quando o esvaziamento está completo, os esfíncteres contraem-se novamente, começando pelo esfíncter externo. Durante o armazenamento de urina, sinais eferentes vindos do cérebro e da medula espinhal instruem os esfíncteres a permanecerem contraídos, de modo que a urina não consiga atravessar a uretra. A urina flui para a bexiga, vinda dos rins através dos ureteres. Os sinais eferentes continuam a orientar os músculos esfincterianos a se contraírem, e o detrusor relaxa e expande-se para acomodar mais urina. Conforme a bexiga se expande para acomodar mais urina, são ativados receptores de alongamento no músculo detrusor.
A intensidade e a frequência desses sinais aferentes aumentam à medida que o volume de urina aumenta. Os sinais dos receptores de alongamento são interpretados pelo sistema nervoso central como a vontade de urinar. Primeiro, os sinais chegam ao cérebro na região cinza periaqueductal, ou PAG, onde a informação é processada e enviada para o centro pontino da micção, ou CPM. Os principais papéis do CPM e das áreas suprapontinas do cérebro são retardar a micção, inibir contrações prematuras do detrusor e iniciar a eliminação em um momento apropriado. A comunicação entre a bexiga e o cérebro coordena os processos involuntários de armazenamento e eliminação da urina e permite o controle voluntário de quando e onde a pessoa urina. Quando a fase de esvaziamento é iniciada, os sinais eferentes para os esfíncteres param e os esfíncteres relaxam, permitindo que a urina flua através da uretra. Os sinais eferentes para o detrusor começam e resultam na contração da bexiga. Conforme a urina flui para fora do corpo, os sinais aferentes da bexiga, que está esvaziando, diminuem. A contração da bexiga é mediada pela liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. A acetilcolina, um neurotransmissor, é liberada da terminação nervosa e captada pelos receptores na célula muscular. Quando o esvaziamento se completa, os sinais eferentes para a bexiga param, juntamente com a contração do detrusor. Os sinais eferentes para os músculos esfincterianos são retomados e os esfíncteres aumentam em tônus. A fase de esvaziamento está completa e a fase de enchimento recomeça. Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade a esse conteúdo maravilhoso. Bom, a uretra, ela é um canal que promove exatamente a eliminação da urina para o meio externo, né? Então, ela vai conduzir a urina que está na bexiga até o meio externo. Essa uretra, ela é variável de meninos para meninas. No caso dos homens, ela pode ter de 18 a 20 centímetros, até porque a uretra masculina, ela vai seguir da bexiga até a última pontinha do pênis masculino, que é o órgão copulador masculino, mas que também tem a uretra como parte do sistema excretor. No caso das meninas, a uretra ela tem só míseros 4 centímetros. Vendo isso aqui, né? Vejam aqui da imagem o local da bonita da bexiga. Ó. Bexiga, a próstata e a uretra. Você quer chamar ele de ureter, mas é claro que ele não é ureter. Próstata. Aqui o canal seminal, que a gente já viu, e a bendita da uretra. Vamos falar mais um pouquinho da uretra, aquele detalhe a mais que vocês precisam se ligar. A uretra é um tubo fibromuscular que vai servir de passagem da urina da bexiga para o exterior. No homem também serve como passagem do sêmen, isso nós já falamos, tá? A uretra masculina, ela pode ser dividida em 3 partes. A região prostática, tá? A região membranácea e a região esponjosa. A prostática, ela tem 3 centímetros de comprimento e é a mais dilatada de todas porque atravessa a bendita da próstata. A membranácea, ela tem de 1 a 2 centímetros, ela é a mais curta, mais estreita, e ela vai romper facilmente, atravessa o diafragma urogenital, que é um músculozinho que garante as contrações. E a parte esponjosa, que é a parte que atravessa o pênis, a área de maior tamanho, tá bom?
No caso da feminina, a gente não tem muito o que falar dessa criatura, mas ela vai medir aproximadamente 4 centímetros, ela é distensível, vai estar entre os pequenos lábios e na frente da vagina e abaixo do clitóris. Então, para aquelas garotas que ainda não localizaram a sua uretra, por favor, está entre os pequenos lábios, na frente da vagina, ou seja, acima, tá bom? E abaixo do clitóris. Estrutura, ela é uma estrutura mucosa, tá? Onde eu tenho os ossos de pequenas uretras e eu tenho uma parte muscular que fica na parte inferior da uretra. Aliás, que não tem na parte inferior da uretra, perdão. Ou seja, essa parte muscular só está... Se você entender que a uretra é um canal, na parte inferior, na parte inferior não tem, na superior sim. Mostrando aqui agora a localização da bexiga, tanto em meninos quanto em meninas. Olha o bendito do útero aqui. Meninas, bexiga, a região da uretra, as 3 partes, ó, 1, 2 e a terceira parte. Vamos agora falar da anatomia do rim, né? Vamos dar uma olhada nesse órgão essencial. Bom, aqui eu tenho apenas um pedaço da medula renal. Essa estrutura isso tudo é o néfron, o glomérulo renal e o túbulo renal. Córtex renal, medula renal. Esta partezinha, ducto colédoco. Para que é que serve isso aqui, professora? Para levar para a ureter, tá? Aí aquela partezinha onde eu estava colocando os nomezinhos bonitinhos. Olhe lá, a pelve, medula renal, córtex renal e o ureter. Mais uma vez, falando da estrutura interna do teu rim. Olhando para as imagens, córtex renal, medula renal, pirâmide renal, que é essa partezinha aqui, colunas renais, que é essa estrutura toda, cálice renal menor, cálice renal maior, cálice renal menor, cálice renal maior, e a pelve renal, que é isso aqui tudinho que sustenta, certo? Microscopicamente, o que é que você tem? A unidade funcional do rim é o bendito do néfron, e está aqui ele todinho, ó. Esse néfron ele vai ser formado pelo glomérulo renal e pelo túbulo renal, certo? Que são as estruturas, né? As duas partes do néfron que vão participar lindamente na composição da urina e na parte de filtração das substâncias. Vamos falar aqui do néfron, certo? Os néfrons, eles são as unidades filtradoras do rim e eles são compostos por uma longa estrutura tubular. Essa estrutura ela é microscópica, possuindo uma extremidade, tá? Possuindo uma das extremidades, uma expansão em forma de taça, que é a cápsula renal, ou na literatura você pode encontrar como cápsula de Bowman, que se conecta com o túbulo contorcido proximal, que continua pela alça nefrídica, ou alça de Henle, passa pelo túbulo contorcido distal, que vai desembocar do tubo colédoco. Aí eu vou lhe mostrar a imagem, tá? Para você poder entender. Lembrando que os néfrons vão ser, sim, responsáveis pela filtração do sangue e remoção de todas as substâncias que o teu corpo não necessita mais. Então, olhando aqui para a estrutura do néfron, a bendita cápsula renal, tá? Que eu tenho o glomérulo, o túbulo proximal, túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, o bendito do tubo colédoco. Eu tenho aqui o ramo descendente da alça nefrídica, porque é a estrutura que vem do néfron, tá? Eu tenho a alça nefrídica aqui também,
Lembrando que aqui eu tenho as irrigações sanguíneas, tanto para a parte da respiração do rim, com a passagem do sangue oxigenado para oxigenar o rim e a parte de veias que vão eliminar todas as substâncias, no caso o CO2, pela respiração celular, tá? Vamos falar da bendita da ureia, que é o produto da excreção dos mamíferos, tá? Essa ureia, ela vai ser originada a partir da nossa dieta, que vai ser sempre à base de proteínas. A professora quer dizer que a ureia é produzida a partir das proteínas que você se alimenta? Sim. Geralmente o rim, o glomérulo renal, ele vai filtrar as partículas menores. Partículas maiores, elas tendem a ficar no sangue. Partículas de glicose, alguns carboidratos, elas ficam, elas não saem pela urina. Aí vai o porquê que quando você faz um exame urinário e que ele dá um índice muito alto de glicose, o índice muito alto de proteína, o médico ele já te sinaliza um sinalzinho vermelho, um sinalzinho amarelo de atenção, porque há uma disfuncionalidade no rim. Então vamos lá, a ureia, ela vai ser formada a partir de aminoácidos que são transformados e perdem o grupo amina, ou seja, acontece uma desaminação, que você já deve ter visto com a professora de química, onde NH2 mais NH formando a amônia, certo? Quer dizer, professora, que na quebra, na quebra da proteína, esses aminoácidos são transformados, perdendo o grupo amina, que é a desaminação, e nessa desaminação eu vou formar uma molécula de amônia. Isso lá na parte do rim. Essa amônia para nós, ela é tóxica. Então, toda a parte de transformação de ureia de amônia em ureia é chamada do o ciclo da ornitina, que é uma série de transformações que vai ocorrer no fígado, primeiramente, com o objetivo de transformar essa amônia em compostos menos tóxicos, que no caso seria a uretra. Tá? Lembrando que todos os mamíferos são ureotélicos, ou seja, elimina a ureia como produto da sua excreção, do seu sistema excretor, sistema urinário. Vamos falar agora do ciclo da ureia para vocês poderem visualizar isso acontecendo, tá certo? Vou pedir que vocês não se assustem, lembrando única e exclusivamente que aqui é uma parte de algo a mais. Você precisa saber que a ureia é formada a partir de um ciclo de transformação da amônia pelo fígado, transformando essa amônia que é tóxica para o nosso corpo em uma estrutura menos tóxica, que é a ureia. Aqui eu vou mostrar a bioquímica do babado. O ciclo da ureia é uma sequência de reações bioquímicas com o objetivo de produzir a ureia a partir da amônia. A amônia é uma substância tóxica produzida a partir da síntese de proteínas e deve ser eliminada do nosso corpo. Para isso, a amônia precisa ser convertida em ureia. Este processo irá ocorrer no fígado, sendo transportada pela corrente sanguínea, posteriormente captada nos rins e, por fim, excretada pela urina. Veremos como funciona o ciclo, em um processo de 5 reações. O início deste processo acontece na mitocôndria, e posteriormente é finalizada no citoplasma. Primeira reação. Ocorre a união do grupo amônia, com o bicarbonato. Reação catalisada pela enzima carbamoilfosfato sintetase, com a utilização de 2 moléculas de ATP, dando origem ao carbamoilfosfato. Segunda reação. Ainda na mitocôndria, ocorre a reação de união do grupo carbamoilfosfato a uma molécula chamada de ornitina. Essa reação gera um composto chamado de acetrulina, catalisada pela enzima ornitina transcarbamoilase. A acetrulina que acabou de ser produzida é exportada para o citoplasma, para dar continuidade ao ciclo. Terceira reação. A acetrulina, ao chegar no citoplasma, é ligada ao aspartato, com a ação da enzima argininosuccinato sintetase, com a utilização de uma molécula de ATP, formando argininosuccinato. Quarta reação. Nesta etapa, ocorre a quebra da molécula de argininosuccinato, catalisada pela enzima argininosuccinato liase. Essa reação gera o aminoácido arginina,
e libera uma molécula de fumarato. Quinta reação. A última etapa do ciclo da ureia consiste na quebra da arginina, catalisada pela enzima arginase, sendo convertida em ureia e liberando a molécula de ornitina, que torna a penetrar na mitocôndria para a participação de um novo ciclo. A ureia é transportada pela corrente sanguínea em direção aos rins, local que será filtrada e excretada juntamente com a urina. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe. Aparentemente é um ciclo complexo, mas o que é que tu precisa saber? Eu não preciso saber, gente, não é da nossa alçada do ensino médio você saber desse ciclo perfeitamente com o nome de todas as enzimas envolvidas, certo? O que é que você precisa saber? Que a ureia, ela vai ser sintetizada a partir da quebra dos aminoácidos transformados em amônio por causa da descarbonização. A palavra não vai sair. Devido à formação da amônia que chega ao fígado, que vai passar por processos dentro das células hepáticas, a nível de quem? Das mitocôndrias, para transformar essa amônia, a partir dos aminoácidos e das enzimas, em ureia, para ir para o rim e ser eliminada, certo? Vamos seguir. Aqui eu mostro para vocês exatamente os aminoácidos, o grupo amina, o grupo carboxila, o grupo que sai para a formação da amônia. Eu tenho aqui a parte mais fácil, a amônia se transformando em ureia, deixando o pH ácido, né? Eu tenho um aumento do gasto energético. E se eu tiver com a amônia, a toxicidade maior. E aqui o ciclo da ureia, ou o ciclo da omitina, tá? Que vai acontecer no fígado, mais resumido do que naquele vídeo que vocês assistiram. Omitina, formando citrulina, formando arginina, a partir das orginases, do aspartato, para poder formar ureia. Professora, eu não preciso decorar isso daí não, né? Não, mas no dia que vocês estiverem na medicina, todos saberão. Vamos lá. Aqui eu mostro para vocês exatamente a estrutura que forma o bendito do néfron, tá? Para vocês poderem entender como é que faz. Aqui está mais separadinho, que fica mais fácil de você visualizar a funcionalidade, tá? Eu tenho filtragem do sangue, formação do destino da ureia. Bom, o sangue ele vai ser filtrado no rim, a nível de glomérulo, né? Onde glicose, aminoácidos, vitaminas e grande parte dos sais minerais do filtrado glomerular são reabsorvidos pelas células da parede do túbulo contorcido proximal e devolvidos ao sangue, ou seja, são substâncias que não vão estar na composição da tua urina. Quando elas chegam no rim via artéria renal, certo? O sangue vai passar, o glomérulo vai fazer a filtração, mas ela simplesmente pega e diz, fica lá que o teu lugar não é aqui. Devolve, certo? Substâncias indesejáveis como ácido úrico, amônia, vão ser removidas ativamente do sangue a partir das células do tubo contorcido distal e lançado no tubo do colédoto, tá? O filtrado glomerular, meu povo, tá bom? Ele vai se transformar em urina, num fluido que vai ser teoricamente aquoso, porque teoricamente não, basicamente aquoso, de coloração límpida, né? Ou um amarelado bem clarinho, tá bom? E que vai conter predominantemente ureia. Aí eu vou e mostro aqui essa imagem mais bonitinha, aí eu venho. A parte da filtração glomerular, porque o glomérulo está aqui, o bendito glomérulo renal está aqui, a cápsula em azul. Filtração glomerular, eu tenho as substâncias vindo para a reabsorção,
né? Então, tudo que sai da filtração glomerular, ela vai para o túbulo proximal, túbulo contorcido proximal. Se for útil, essa região vai reabsorver. Do túbulo proximal, eu vou ter o túbulo distal, onde eu tenho o segmento delgado, onde eu vou ter a reabsorção de água, ou seja, a água vai sair. Eu tenho o túbulo proximal distal, que vai eliminar a ureia das substâncias indesejáveis, que vai levar para o tubo colédoco. Professora, cadê a água? A água, ela vai sair pelo glomérulo, pela filtração renal. Ela vai sair, ela vai chegar, né, no caso isso aí não, ela vai passar para o tubo proximal. Só que quando chega nesses pontos, nem toda a água vai ser perdida. Boa parte da água vai ser reabsorvida. Claro, óbvio, evidente, que eu preciso de água para formar a urina. Aí vem, quanto mais água você bebe, por que a minha urina é mais clara quando eu bebo muita água? Porque a quantidade de água que vai estar passando vai ser maior e as substâncias tóxicas vão estar diluídas. E a reabsorção de água vai ser normal. Mas, se tu bebe pouca água, essa quantidade de água reabsorvida ela vai continuar sendo normal e a concentração de água dentro dos túbulos proximais e distais, tá? Vai ficar muito pouca, formando um concentrado da urina, onde a urina vai ser mais amarelada. E o risco está aí por conta das toxinas que ela vai ter. Então, vamos fazer o passo a passo, tá? Dessa filtração do sangue e formação da urina. Tá? No processo da formação da urina, os néfrons e os ductos colectores executam 3 processos: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Primeiro eu filtro o sangue, depois eu reabsorvo o que ainda pode ser útil e depois eu secreto aquilo que não me é útil. Tá? Então a filtração é glomerular, reabsorção e secreção é tudo tubular. A reabsorção tubular, a primeira é do túbulo proximal e a segunda do túbulo distal, que vai levar para o ducto colédoco, que vai levar os ureteres, tá? Então, a filtração glomerular, ela vai garantir a passagem da água e da maioria dos solutos do plasma para a cápsula glomerular. A reabsorção tubular é a reabsorção da maior parte da água e dos solutos úteis. Quem são os solutos úteis? Carboidratos, proteínas, moléculas grandes. E por último, a eliminação ativa, que é a secreção tubular, que vai acontecer a secreção das substâncias no filtrado glomerular, que passa para os túbulos renais, onde eu vou levar para os ureteres para chegar em bexiga, tá? Onde eu vou poder eliminar essas substâncias, tá ok? Então, professora, eu tenho a passagem do sangue para cá, eu tenho o túbulo proximal que vai garantir a reabsorção de tudo que é útil, eu tenho o túbulo distal que vai conduzir o que eu não quero para fora. Top. Mais uma vez, regulação da filtração glomerular, tá? Ajuste do fluxo sanguíneo que entra e sai do glomérulo. O que é isso, professora? O que é que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar da osmorregulação, a regulação de todo o sangue que passa para o rim, para que tudo possa ocorrer conforme o comando, né? Conforme a sequência, conforme a ordem, conforme os detalhes que tem que ser, tá? Alterações na área de superfície do capilar glomerular disponível para filtração vai garantir o estopim inicial. Então, eu tenho aumento da FG, que é a filtração glomerular, ou seja, aumentando o fluxo sanguíneo para os capilares glomerulares, que é a distensão das arteríolas altamente, que vai garantir uma maior questão do filtrado glomerular. E eu vou ter depois uma diminuição do filtrado. Como é que eu vou ter a diminuição para quê? A diminuição do fluxo sanguíneo para os rins e para os capilares glomerulares, fazendo com que haja uma constrição das arteríolas aferentes, ou seja,
evitando que mais substâncias sejam, que é a questão a parada do rim de filtrar para que ele possa executar outras funções, como a parte de respiração celular, a parte de eliminação de substâncias, porque por mais que eu tenha dito lá na frente que o rim é contínuo, a nossa respiração é contínua, mas em milésimos de segundo ela para que outros processos estejam acontecendo, ok? Aqui eu tenho uma tabelinha bem simples mesmo, porque vocês sabem, né? A pessoa nem pega coisa difícil, ela só pega coisa simples. A minha tabelinha aqui é bem simples em relação à formação da urina no néfron e todos os processos. Isso aqui é interessante, professor, eu saber? Ah, é sim. Aqui é outros 500. O que é que você tem? O que é que acontece na cápsula renal? Pressão do sangue força a filtração do glomérulo, com passagem da substância para a cápsula renal. Para quê? Quais são as substâncias envolvidas? Água, glicose, aminoácidos, sais, ureia, ácido úrico, tudo. Tudo isso vai ser reabsorvido? Não, somente as partículas grandes. O que é que acontece no túbulo proximal distal? O túbulo contorcido proximal, como você queira chamar? Difusão de substâncias ativas executadas pelas células do túbulo, devolve substâncias do filtrado para os capilares sanguíneos. Que substâncias são essas? As substâncias úteis, de grande peso molecular, como água, glicose, aminoácidos, sais. Ou, peso molecular não, as substâncias teoricamente e basicamente essenciais para a manutenção do teu corpo. O que é que acontece nas alças nefrídicas, que são aquelas mais baixinhas, aquelas compridinhas para baixo? Né? Eu vou ter lá o quê? Osmose. O que é osmose? Passagem de líquidos. Ou seja, reabsorção de água do filtrado para os capilares sanguíneos. De novo, professora? De novo. Por quê? Porque imagine assim, imagine se não houvesse essa reabsorção de água pelo sangue, tá? Pelas alças, pelo túbulo proximal. Você ia fazer xixi de 10 minutos, meu amor. Porque se o rim continua filtrando e se a água não for absorvida, bebeu, fez xixi. É aquela história do beber água, fazer xixi, beber água, fazer xixi, tá? O que é que vai ser absorvido? Quem é que vai participar desse processo? Água e sais minerais. E por penúltimo, eu tenho o túbulo contorcido distal, que ele vai garantir o transporte ativo, né, executado pelas células dos nódulos, ou dos túbulos, perdão, removendo as excretas dos capilares sanguíneos, principalmente as excretas tóxicas, como ácido úrico, amônia, íons de hidrogênio, etc. Vale ressaltar que nem todas as substâncias vão ser reabsorvidas lá pelo túbulo proximal. Por exemplo, se eu tenho um capilar sanguíneo onde o sangue está lá rico em glicose, nem toda a glicose vai ser reabsorvida, parte dela vai descer e vai compor a urina, tá certo? E por último, o ducto coletor, ou ducto coletor, ele vai receber a urina e vai conduzi-la até o ureter para poder chegar aonde? Na bexiga, tá? Onde eu vou ter a água que sobrou, a água remanescente, que não foi reabsorvida, mas que precisa estar ali para compor a tua urina, porque ninguém urina pedra, né? Então vai ter a água, a ureia, ácido úrico e sais de amônia. Aqui eu quero que vocês vejam como é que acontece, certo? Aqui eu tenho o capilar sanguíneo e a difusão das substâncias a partir da cápsula renal. Mais uma vez mostrando todo o processo. Olha, lá vem o canalzinho, entrando no glomérulo, parte de filtração, as substâncias passando pelo túbulo proximal, a reabsorção daquilo que for útil, passando pelas alças, a absorção de água, chegando no túbulo distal, onde tudo que vier para cá vai descer pelo duto coletor, ok? Agora, gente boa, vamos falar
da parte mais legal do sistema excretor, que é o controle hormonal, certo? Bom, o primeiro hormônio que nós iremos falar em relação ao controle do sistema urinário é o ADH, que é o hormônio antidiurético, ou caso vocês queiram chamar de vasopressina. Esse hormônio, ele vai aumentar a reabsorção de água pelos túbulos coletores, tá? Ou seja, ele vai garantir a formação de uma urina concentrada. Como assim, professora? Esse ADH ele tem a função de reter a água no nosso organismo. Aí, você vai trabalhar com a ideia. Professora, por que o pessoal diz que quando a pessoa toma muita cerveja, vai urinar muitas vezes? Porque a cerveja, ela diminui a ação do ADH. Então, o que acontece? Essa reabsorção de água, ela deixa de existir. Então, automaticamente, você bebe cerveja e a produção de urina vai ser maior. Então, a secreção de ADH é inibida pelo álcool, resultando em uma urina diluída. Ou seja, você vai ir mais vezes, né? Você irá mais vezes ao banheiro devido à falta do ADH. Então, quer dizer que uma pessoa com incontinência urinária, aquela pessoa que não para de ir ao banheiro, ela pode estar com um problema hormonal? Pode. O segundo hormônio relacionado ao sistema urinário é a aldosterona, tá? Essa aldosterona, ao detectar a queda da pressão sanguínea, ou seja, a diminuição do fluxo, né? As células do rim vão secretar substâncias que vão estimular a adrenal, que é a glândula adrenal, tá? A produzir o hormônio aldosterona. Para quê, professora? Para que essa aldosterona é produzida? Bom, a aldosterona, ela vai estimular a reabsorção de sódio nos túbulos renais, aumentando assim a reabsorção de água. Esses eventos vão promover o aumento do volume do sangue e da pressão sanguínea. Por que, professora? Porque a aldosterona, ela vai aumentar mais ainda a reabsorção de substâncias. Então, a pressão, ela vai aumentar porque o fluxo também vai aumentar, tá? A regulação hormonal no funcionamento renal. Aí, vamos lá. Só para reforçar. A aldosterona, função dela, aumentar a reabsorção de sódio e a eliminação de potássio. O ADH, o antidiurético, aumenta a reabsorção de água, fazendo com que a urina fique mais concentrada. PNA, aumenta a eliminação de sódio na água. Renina, aumenta a produção de aldosterona. Paratormônio, promove maior reabsorção de cálcio nos túbulos renais. Observação, os rins produzem o hormônio eritropoetina, tá bom? Que vai promover o amadurecimento dos eritrócitos lá no sistema hematopoético. Aqui eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se está com a animação, tá? Como é que é o controle hormonal com ADH e sem o ADH. Olha como é que fica a reabsorção de água. Olha, cadê a água saindo aqui, reabsorvida? Cadê? Ó, o fluxo. Cadê a água saindo aqui? Não tem. Mais uma vez, aqui mostrando toda a questão, tá? Vamos aumentar para a professora poder ler. Ó. Começando do 1, cadê o 1, Kelly? 1. Ingestão de água. Depois, aumento da pressão osmótica do sangue por conta da água que você está absorvendo e que vai cair na corrente sanguínea. Cadê o 3? 3. Estímulos dos receptores no hipotálamo. 4. A neurohipófise secreta ADH. Para quê? Para reabsorver essa água que vai chegar nos rins. 5. Inibição da produção de ADH. Por quê? Porque eu não posso ficar reabsorvendo, retendo água direto. Vai ter uma hora que a água vai ter que sair para formar urina.
Cadê os 4? Cadê os 5? Desculpa. 5, o ADH vai atuar no rim. Eu li aquele dali, mas dei errado. Ó, primeiro, a neurohipófise secreta o ADH, o 4. Reação 5, o ADH vai atuar no rim, ele vai sair lá do cérebro, vai chegar em rim, atuando nesse rim. Depois, o que acontece? Do 5 eu vou para o 6, Kelly. Cadê o número 6? 6. Olhe lá, a água entrando no túbulo. Os ductos coletores do rim tornam-se mais permeáveis, havendo grande reabsorção de água. Por que, professora? Porque o ADH estimula essa reabsorção, tanto no túbulo proximal, como no distal, como aqui no colédoto, porque é maior absorção de água. Depois do 6 eu vou para o 7, grande quantidade de água é reabsorvida, caindo de volta para a corrente sanguínea. Parte dela vai formar urina? Vai, mas a outra parte vai para onde? Para a corrente sanguínea de novo. Para quê? Para manter a pressão osmótica, para permitir que haja a osmorregulação dessa água, que vai diminuir a pressão osmótica do sangue, fazendo com que o pH seja mais estável e a água possa fluir, né? 8, 9, depois que essa água foi reabsorvida pelo sangue, diminuindo a pressão osmótica, a pressão osmótica em relação aqui à grande quantidade de água, vai diminuir a pressão por conta de quê? Porque eliminou os sais, colocou mais água, saiu do meio hipertônico para o meio hipotônico, para o meio isotônico. Então, a diminuição osmótica vai garantir que o pH esteja mantido, o pH esteja mantido e a quantidade de soluto e solvente esteja equilibrada. E com isso eu vou garantir agora sim a inibição do ADH, dizendo assim, pelo cérebro dizendo: oi, tá bom ADH, macho? Tá bom, macho? Pegou água demais, tá bom, deixa eu ir para a urina mesmo. Certo? Sistema renal e angiotensina. A fé, professora. Vamos lá. Uma baixa pressão de sangue, uma baixa pressão de sódio no sangue vai estimular os rins para a liberação de renina. Essa renina vai agir na angiostensiogênio, formando angiotensina, que vai diminuir o calibre dos vasos, aumentando a pressão arterial, diminuindo o calibre dos vasos, ou seja, vai fazer a contratibilidade do vaso, fazendo com que haja liberação da aldosterona. O que a aldosterona faz? Vai reabsorver sódio pelos rins. Por quê? Para diminuir a pressão. Oh? Professor, isso é muito difícil. Não, gente, é massa. E eu termino a aula por aqui. Leiam a apostila, realizem as atividades e até a próxima.